Olá, colegas! Sejam bem-vindos à quarta semana formativa da Rede Estadual de Educação. O foco desta formação é para a matemática do terceiro ano do ensino fundamental. Neste momento, iremos fazer uma dinâmica para preparar o nosso olhar. Como assim? Por exemplo, quando lemos um texto, a cada leitura surgem elementos novos, pois essa leitura depende do objetivo no momento em que ela é feita. Então veja bem, professor. Neste momento, você irá fazer a leitura individual dessa imagem, buscando nela alguns elementos, algumas outras imagens menores. Então, eu sugiro que neste momento você faça a leitura dela toda, como um todo, depois vá buscando pormenores que você consiga, perceber. E vá fazendo o registro aí. Em seguida, você vai discutir com dois colegas do lado, mostrando para ele os elementos que você conseguir identificar. Não esqueça de saber se o seu colega já conhecia a imagem, o que ele viu de diferente que você não conseguiu perceber. Tá? Em seguida, agora, eu queria que alguns dos grupos socializassem os registros. O que vocês conseguiram visualizar nessa imagem? Todos conseguiram ver a mesma coisa? A leitura foi igual? O que houve de diferente? Qual a percepção do todo e das partes? Continuando a nossa formação, neste momento iremos estabelecer alguns combinados para que não venha acontecer nenhum contratempo e nem algum atropeço no decorrer do nosso dia de trabalho. Por exemplo, o horário de início, o horário dos intervalos, nós iremos combinar neste momento, desligar o celular se possível, ou então colocar no modo silencioso. Tá? Qual é a pauta do nosso trabalho? Então, são aqui estão relacionadas às principais atividades que iremos desenvolver no dia de hoje. A sensibilização e combinados que nós acabamos de fazer. Em seguida, iremos refletir um pouco sobre a concepção de educação que nós temos. Depois, iremos falar do currículo referência e da matriz da avaliação nacional. Em seguida, o nosso ponto alto é o caderno educacional do terceiro ano do primeiro bimestre, que é para direcionar e nos dar elementos que nos auxiliem no planejamento deste ano. E, finalmente, iremos finalizar com a vivência. Quais são os objetivos desse encontro? Refletir sobre a concepção de educação, analisar o currículo referência do terceiro ano e a matriz da ANA, apresentar e analisar a estrutura do caderno educacional do primeiro bimestre do terceiro ano do ensino fundamental. Então, são esses os objetivos de estarmos aqui hoje, neste momento, neste encontro. Pois bem, vamos refletir um pouco. Qual a concepção de educação que temos, professor? Como concebemos o processo ensino-aprendizagem na sala do terceiro ano do ensino fundamental? Ou na sala que eu estou atuando? Neste momento, é importante pensarmos e socializarmos oralmente, quem tiver, fazer um bochicho com um colega, trocar uma ideia, de 2 minutinhos, para ver, a minha concepção é igual do colega que está do lado, a maneira com que eu concebo o ensino na sala que eu estou é a mesma dele. Então, nós temos 2 minutinhos para fazermos esse bochicho, termos essa conversa.
Em seguida, eu gostaria que se alguém, né, colocasse oralmente o que você traz enquanto concepção e como você concebe o processo de ensino-aprendizagem na sua sala de aula. Pois bem, professor, quando nós refletimos sobre a concepção de educação que temos e como concebemos o processo de ensino-aprendizagem lá na sala onde eu estou, esse momento nos possibilita reelaborar o nosso fazer pedagógico, porque as respostas que nós trazemos dessas reflexões correspondem à base que possuímos da concepção de educação. E se nessas respostas ficar evidenciado que todos os estudantes têm direito e podem aprender de forma significativa, o nosso fazer pedagógico, como fazer, anda em consonância com os pilares da educação. E nesta perspectiva, a leitura e a escrita são tarefas da escola, não são tarefas somente do professor do terceiro ano, do primeiro ano, do segundo ano, é de toda a comunidade escolar, porque leitura e produção de texto, verbal e não verbal, é uma responsabilidade de todas as áreas do conhecimento. Então, a comunidade escolar deverá ter como foco essas habilidades de leitura e produção de texto em todas as áreas. E partindo desse pressuposto, as práticas linguísticas, leitura, escrita, oralidade, que são objetos de ensino e conteúdo de língua portuguesa, estão presentes também nos demais componentes curriculares, como habilidades necessárias para se alcançar as ferramentas apresentadas em forma de conteúdos conceituais. Pois bem, neste momento, iremos começar o nosso estudo do currículo referência do terceiro ano do ensino fundamental. Como que ele está estruturado? Ora, o nosso currículo está ano, bimestres, conteúdos, eixos temáticos e expectativas de aprendizagem. Não que a estrutura propriamente do currículo esteja nessa ordem. Por quê? Aqui, por exemplo, nós temos a diagramação, a forma como ele a estrutura, como é que ele é constituída. Então, aqui nós temos, logo em cima, o ano, neste caso aqui é o terceiro ano. Depois nós temos o bimestre, que aqui é o segundo bimestre. Nós temos as expectativas de aprendizagem, que nesse caso aqui, essas que estão relacionadas aqui são do terceiro bimestre. Nós temos os eixos temáticos da matemática, são números e operações, espaço e forma, grandeza e medidas e tratamento da informação. E os conteúdos, que neste caso aqui é do quarto bimestre, que são números naturais, figuras geométricas planas e não planas, noção de espaço, medidas convencionais e não convencionais e noções de tabela. Então, isso aqui são os conteúdos, cada um do seu eixo temático, e aqui as expectativas que se relacionam do quarto bimestre. Esses eixos aqui, eles são os mesmos, nos 4 bimestres. E esses eixos temáticos da matemática? O que são esses eixos? Então, nós vamos fazer uma breve reflexão sobre a proposta que esses eixos da matemática traz. Bom, o primeiro eixo é números e operações. Esse eixo ele traz o estudo das sequências numéricas, dos conjuntos numéricos e operações. Por exemplo, veja bem, aqui nós temos atividade, é um quadro com as ordens e as classes, né? Então, aqui foi distribuído em ordens e classes. Então, aqui é uma atividade que remete ao eixo temático números e operações. Espaço e forma. O eixo espaço e forma, ele estuda o espaço de convivência e a geometria. Aqui também tem uma atividade que nós estamos comparando, né, uns objetos que não rolam com os objetos que rolam. Aqui é um paralelepípedo, aqui um cilindro.
Grandezas e medidas já estuda as medidas e as suas grandezas. O próprio eixo já traz o nome dos conteúdos que estão relacionados nele. Por exemplo, aqui nós estamos trazendo o exemplo, né, de uma medida de comprimento. E o tratamento da informação é direcionado para a estatística. Aqui, então, nós temos a leitura de um gráfico, né? Aqui está o gráfico, tem uma leitura, né, e uma interpretação de gráfico, e aqui tem alguns questionamentos direcionados ao gráfico. Bom, dando continuidade ainda da reflexão do currículo, professor, agora nós iremos analisar algumas expectativas de aprendizagem. Quando eu falo expectativa de aprendizagem, é importante eu perceber o que contém na expectativa. Há conteúdo conceitual nas expectativas? Há procedimentos? Há habilidades? Então, veja bem, neste momento nós vamos fazer uma análise da gradação dos conteúdos e habilidades nos ensinos, nas séries iniciais do ensino fundamental, nos anos iniciais, do ensino fundamental. Veja bem, nós trouxemos aqui o eixo temático tratamento da informação do primeiro bimestre, do primeiro ao quinto ano. Então, nós iremos relacionar expectativas, veja bem, aqui é uma expectativa do primeiro ano, do primeiro bimestre, uma expectativa do segundo ano, do primeiro bimestre, terceiro ano, quarto ano, quinto ano, todas elas são do primeiro bimestre desses anos que estão relacionados, né? Então, vejamos, a expectativa do primeiro ano é ler informações contidas em imagens. A do segundo ano é interpretar informações e dados contidos em imagens ou textos escritos. A outra é ler, comparar e relatar por escrito as informações obtidas em tabelas simples. A do quarto ano é ler e interpretar dados apresentados da maneira organizada por meio de listas, tabelas, diagramas e gráficos. A do quinto ano é ler e interpretar gráficos de setores. Vejam bem, todas essas expectativas são do primeiro bimestre e do mesmo eixo, tratamento da informação. O que está mudando aqui são os anos. Pois bem, agora nós vamos fazer uma análise. Lembra dos conteúdos conceituais, os procedimentos e as habilidades? Nós fizemos questionamento no começo dessa reflexão. Então, os conteúdos conceituais, eles estarão de vermelho, os procedimentos nós sinalizamos eles de preto e as habilidades de verde, tá? Então, vamos voltar às mesmas expectativas que nós vimos anteriormente. Veja só. Aqui de vermelho nós temos os conteúdos conceituais. Então, são as mesmas expectativas do primeiro bimestre, desses anos aqui, e são do eixo tratamento e informação. Vejamos. A primeira expectativa aqui do primeiro ano, conteúdo conceitual, são informações. São informações também no segundo, no terceiro, no quarto ano, são dados, e no quinto ano, gráfico de setores. Mas são as mesmas informações? Como é que eu vou saber que a informação do primeiro ano é diferente da informação do terceiro ano? Ora, nós precisamos esmiuçar a expectativa, estudar, analisar a expectativa para dar conta dessa resposta. Prosseguindo, às vezes os procedimentos vão me sinalizar isso. As informações do primeiro ano são informações que estão contidas em imagens. As informações do segundo ano, elas estarão em imagens, mas também em textos escritos. Já avançou um pouquinho. E a do terceiro ano são informações que poderão estar escritas, inclusive em tabelas simples. Tabelas simples. Então, quando eu analiso a expectativa num todo, não necessariamente comparando com os anos anteriores, mas se eu ficar em dúvida dessa informação do terceiro ano, se eu recorrer a dos outros anos, pode ser que me sinalize algum elemento que me ajude a entender. Mas nesse momento aqui, quando eu falo a informação para o terceiro ano,
ela vai ser uma informação por escrita, em tabela simples ou não. A mesma coisa do 4º ano. Lembra que o conteúdo do conceito era dados? Mas que dados? Que jeito que serão esses dados? Eles serão apresentados de forma organizada, em listas, tabelas, diagramas ou gráficos. Tá vendo? Já houve um avanço com relação à informação que o 3º ano leu. Tá? E no 5º ano? No 5º ano não tem procedimento, essa expectativa de aprendizagem. Ele só tem conteúdo conceitual e que nós continuaremos analisando, nós vamos perceber que ela também tem as habilidades de leitura e interpretação. Bom, as habilidades. As habilidades também, elas aparecem buscando a gradação no decorrer dos anos. Por exemplo, no 1º ano é só a leitura. No 2º ano ele vai interpretar, mas para ele interpretar ele precisa ler também. Já no 3º ano ele vai ler, comparar e relatar. Que essa leitura, essa comparação e para ele fazer esse relato também são processos cognitivos que envolvem a interpretação. E assim sucessivamente, então a leitura e a interpretação. Só que essa leitura e interpretação do 4º ano, por exemplo, num gráfico ou numa tabela, é diferente de uma interpretação de uma imagem ou de um texto, ou de uma leitura de imagem. Então, o professor, nós nesse momento, nós vamos fazer o planejamento, professor, nós temos que ter clareza dessa gradação. Até que ponto eu vou trabalhar com meus alunos, até que ponto as atividades serão exploradas neste momento. Então, veja bem, o que nós vimos anteriormente foi uma gradação horizontal, que corresponde ano por ano. Mas eu estou no 3º ano, não preciso saber. Nós vimos anteriormente que as expectativas anteriores, elas também me auxiliam a me posicionar, a me situar até que ponto eu vou direcionar o meu trabalho com o meu aluno no ano que eu estou. Mas também tem a gradação vertical, dentro do próprio ano a cada bimestre. Vamos ver a seguir. Veja bem, a gradação do do eixo temático, números e operações, nós iremos sinalizar de vermelho. A gradação do eixo espaço e forma será de azul, grandezas e medidas de verde e tratamento da informação de cinza. Então, aqui nós temos as expectativas dos 4 eixos do 1º bimestre. Então, veja bem, vamos pegar aqui como exemplo, ler, contar e representar os números naturais até 800. Compor e decompor os números naturais até 800. Veja bem que essas duas expectativas, elas conversam entre si, né? Vamos buscar a gradação dela, porque a gradação, nós vimos anteriormente, que a gradação vertical é dentro do próprio ano. Ela vai acontecendo a cada bimestre. Então, vamos buscar essas duas aqui, é do 1º bimestre. Vamos buscar a gradação delas no 2º bimestre, aqui, o 2º bimestre. Então, se no 1º bimestre ele leu, contou, representou até 800, no 2º bimestre ele vai até 1010. Se no 1º bimestre ele compôs e decompôs até 800, agora ele vai compor e decompor até 1010. Vamos ver mais um exemplo. No 1º bimestre, ele identificou a posição de um objeto a partir de croquis ou plantas. Veja bem aqui, ó, identificou a posição de objeto a partir de croquis ou plantas. E no 2º bimestre, ele vai identificar e descrever sua localização utilizando a terminologia própria conforme diferentes pontos de referência. Então, ele avançou um pouquinho mais, né? E assim sucessivamente. No 3º bimestre, voltando para o eixo temático, números e operações, há uma gradação. Se no 2º bimestre ele leu, contou, representou até 1010, no 3º bimestre será até 1500. E assim sucessivamente. Nós podemos perceber, chegando ao 4º bimestre, que as expectativas de números e operações espaço e forma, aparentemente, a gente não vê essa gradação explicitamente na expectativa. Mas isso não significa que ela não está acontecendo. Por quê? Porque, veja bem, grandezas e medidas,
ela está bem claro, porque aqui eu estou falando em medidas convencionais, né? Que entra litro, metro, grama, minuto, aqui já situou em medida de tempo. Será que em grandezas e medidas, nos bimestres anteriores eu falei de medida de tempo? Vamos localizar? Então veja bem, aqui no terceiro bimestre eu trabalhei com horas, minutos, ponteiros digitais. Aqui eu trabalhei bimestre, semestre. E aqui eu trabalhei desenhar por escrito atividades. Ontem, hoje, amanhã, tarde, noite. Então, que remete a tempo. Então, veja bem. No eixo grandezas e medidas, é possível perceber a gradação do primeiro ao quarto bimestre. Agora, nós vimos que no eixo números e operações, parece que essa gradação não ficou, né? No quarto bimestre parece que não houve. Mas veja bem, quando eu vejo lá no quarto bimestre que o aluno já consegue estabelecer semelhança e diferença entre triplo, um terço, terça parte, e ele já está envolvendo a multiplicação, é porque ele já passou por o processo de adição, ele já sabe somar várias vezes, ele sabe compor e decompor o número até 1.500, que favoreceu para ele adquirir essas habilidades aqui descritas no quarto bimestre. Então, aparentemente, parece que as expectativas, essa gradação não aparece explicitamente, mas é o que nós chamamos de conhecimentos prévios que representam ancoradouro neste momento para o aluno formalizar o conceito cognitivo dessas expectativas que estão sendo propostas. Tá? Pois bem, e será que os eixos temáticos, eles conversam entre si? Nós vimos que a matriz ela tem toda uma conversa, um diálogo, uma relação entre os anos e dentro do próprio ano, que nós chamamos de gradação. E será que os eixos temáticos, eles são gavetinhas? Eles não possuem nenhuma relação? Vejamos então. Aqui nós temos a expectativa do primeiro bimestre do espaço e forma. Identificar a posição de objeto a partir de um croquis ou plantas. Então, primeiro bimestre, espaço e forma. Nós temos essa expectativa também do primeiro bimestre do tratamento da informação, que é ler e interpretar informações a partir de itinerário. Ora, se eu estou falando aqui em posição de objeto a partir de um croquis ou de uma planta, quando eu falo em leitura e interpretações a partir de itinerário, esse itinerário aqui ele pode vir em forma de croquis ou de uma planta baixa, de um espaço. Então, elas são, assim, intimamente relacionadas. Inclusive, eu posso buscar atividades em que eu posso explorar, né, essas duas expectativas, buscando essas habilidades. Porque para ele identificar a posição, ele precisa saber ler e interpretar informações. Né? Então, professor, vamos começar a atividade 1. É um trabalho em grupo e para isso formaremos 4 grupos. Cada grupo vai analisar um eixo da matemática. Um grupo fica com números e operações, o outro grupo com espaço e forma, o outro grupo com grandezas e medidas e o outro grupo com tratamento da informação. Cada grupo analisará um eixo buscando identificar a gradação horizontal das expectativas do primeiro bimestre, do primeiro ao terceiro ano. Por que o primeiro bimestre? Nós estamos fazendo um planejamento do primeiro bimestre. Então, neste momento, cada grupo vai procurar a gradação horizontal, ano por ano. Só do primeiro bimestre, do primeiro ao terceiro ano. Então, nós vamos começar o trabalho em grupo e logo em seguida, cada grupo vai socializar o seu trabalho para que os outros tenham também noção e participem das expectativas do eixo que não foi analisado por eles. Pois bem, após a socialização, colegas, é importante pensarmos que, ao termos desenvolvido essa atividade, né,
Ao final dessa atividade, não podemos deixar de ressaltar que neste momento nós estamos preparando o nosso olhar. O nosso olhar enquanto professor, nós estamos buscando, né, elementos nos anos anteriores ou naquele ano que eu estou trabalhando para que meu planejamento consiga alcançar o meu objetivo principal, que é também preparar o olhar do aluno para o 5º ano. Pois bem, dando continuidade à nossa formação, nós agora vamos estudar, analisar e refletir um pouco sobre a matriz da avaliação nacional da alfabetização, a ANA. Nós temos aqui a matriz, que também ela possui eixos estruturantes e habilidades. Esse eixo estruturante aqui é o eixo numérico e algébrico. Então, aqui nesse eixo nós temos 10 habilidades que correspondem, que dialogam com o eixo da nossa matriz, números e operações. Então, nós temos a habilidade 1, que é associar a contagem de coleções de objetos à representação numérica das suas respectivas quantidades. A habilidade 2, também é associar a denominação do número à sua respectiva representação simbólica. Então, veja bem, a habilidade aqui são as mesmas, associar. Depois vem a habilidade 3, comparar ou ordenar quantidades pela contagem para identificar igualdade ou desigualdade numérica. E assim sucessivamente, né? Então, nós temos a habilidade até a habilidade 10, que é resolver problema que envolvam a ideia de divisão. Só lembrando que essas expectativas, essas habilidades, desculpa, porque na matriz da ANA eles utilizam o termo habilidade, né? Elas correspondem às habilidades mínimas que se espera que o aluno, né, esteja proficiente ao final do 3º ano. Outro eixo da matriz da ANA é o eixo geométrico, que corresponde ao nosso eixo da matriz espaço e forma, tá? Esse eixo da matriz da ANA, ele possui 2 habilidades: identificar figuras geométricas planas e reconhecer as representações de figuras geométricas espaciais. O próximo eixo é grandezas e medidas, que inclusive possui o mesmo nome da nossa matriz curricular. Esse eixo ele possui 4 habilidades. E, por fim, o eixo tratamento da informação, que também possui o mesmo nome da nossa matriz curricular, que possui 2 habilidades: identificar informações apresentadas em tabelas e identificar informações apresentadas em gráficos. Então, qual então é a relação do currículo referência do 3º ano do ensino fundamental com a matriz da ANA? Será que tem alguma coisa em comum? O que elas trazem, né, em comum entre essas 2 matrizes? Ora, vamos fazer um estudo e uma análise, então, dessas habilidades que a matriz da ANA traz. Veja bem, a habilidade 1, associar a contagem de coleções de objetos à representação. Quais expectativas de aprendizagem do 1º ao 3º ano que se relacionam com essa habilidade? Olha só, então aqui neste momento, nós fizemos um levantamento desde o 1º ano das expectativas de aprendizagem lá do nosso currículo referência, que dão conta dessa habilidade. Mas veja bem, será que tem só no 1º ano expectativas de aprendizagem, só no 1º ano? Será que construir a noção do número, né, nas suas respectivas quantidades, por meio de contagem da quantidade de objetos, por exemplo, a primeira expectativa aqui, e daí depois vai surgindo a gradação vertical, né, dentro do próprio ano. Será que são só essas que dão conta dessa habilidade? Não.
Nós temos também expectativas do segundo ano, expectativas no terceiro ano, que dão conta dessa habilidade lá da matriz da Ana. Porque a habilidade traz associar a contagem de coleções de objetos à representação. Então, o aluno vai ter que fazer a relação, contar uma coleção de objetos e associar uma representação a essa coleção. Então, veja bem, ao final do terceiro ano, o aluno já está lendo, contando e representando os números naturais até 500. Mas veja bem, para ele desenvolver essas habilidades aqui, ler, contar e ordenar, foram necessárias várias outras habilidades de contagem, de representação, de leitura, agrupamento e assim por diante, que ele vai vendo, representando, registrando, estabelecendo correspondência, para construindo essa noção do número, para chegar a essa habilidade que traz a matriz aqui, que é um direcionador para avaliarmos essa etapa da alfabetização do ensino fundamental, né? Vejamos outro exemplo. A habilidade 2, associar a denominação do número à sua respectiva representação simbólica. Quais expectativas de aprendizagem do primeiro ao terceiro ano que se relacionam com essa habilidade? Será que essa habilidade ela está sendo contemplada só no terceiro ano? Vejamos. Não. A exemplo da habilidade 1, ela também está muito contemplada por várias expectativas que serão desenvolvidas e construídas ao longo do primeiro ano. E é só no primeiro ano? Não. Então, ela tem também outras expectativas que elas vão estabelecendo relação no segundo e no terceiro ano. Mas a que mais é construída, as expectativas que mais dão conta diretamente dessa habilidade, associar a denominação do número à sua respectiva representação simbólica, ela está sendo mais formalizada no primeiro ano. Mas isso não significa que no segundo e no terceiro ano, essa associação, essa formalização do número à representação simbólica não esteja sendo construída. Mais à frente nós trataremos um pouco mais detalhado com relação a essa habilidade. Então vamos agora para a segunda atividade. Neste momento nós vamos formar 8 grupos e cada grupo irá analisar 2 habilidades da matriz da Ana. Porque nós já analisamos nos exemplos anteriores a habilidade 1 e a habilidade 2. E a matriz da Ana vai da habilidade 1 até a habilidade 18. Portanto, ficaram 16 habilidades sem serem analisadas. E é o que nós vamos fazer nesse momento. Como são 8 grupos, cada grupo vai ficará com 2 habilidades. Então, completaremos a análise das outras 16 habilidades. O que cada grupo vai fazer com essas 2 habilidades? Ele vai encontrar as expectativas de aprendizagem que relacionam diretamente com essas habilidades. Esse levantamento nos proporciona, inclusive, identificar qual ano que essa habilidade vai estar mais focada. Porque, às vezes, a habilidade, como nós vimos na habilidade 2, ela não está sendo diretamente trabalhada no ano que eu estou dando aula. Por exemplo, se eu estou no terceiro ano, essa habilidade não estará diretamente sendo trabalhada no terceiro ano. Mas eu preciso identificar aonde é que estão as expectativas que dão conta dela para mim, naquele momento, desenvolvendo as habilidades do ano corrente, fazer essa retomada do processo. Então vamos lá, cada grupo vai fazer a sua análise, vai fazer o levantamento, registrar e em seguida nós iremos fazer a socialização. Cada grupo irá socializar, porque assim nós daremos a oportunidade de todos os grupos ter, né, as expectativas de todas as habilidades sistematizadas. Então, professor,
Vamos começar agora o nosso trabalho, nossa reflexão, com o caderno educacional do terceiro ano, primeiro bimestre. Quais os critérios utilizados para a distribuição das aulas desse caderno? Bom, o principal critério foi o calendário da rede estadual. Então, nós mapeamos os dias letivos considerados assim, de trabalho entre o professor e o aluno. Realmente, assim, não contamos aqueles dias em que era conselho de classes, avaliações de diagnóstico, do trabalho coletivo, né, mas só os dias letivos mesmo que o professor estaria junto com o aluno. E totalizaram 49 dias letivos de efetivo trabalho escolar, né? E o nosso caderno possui, né, 45 aulas para serem distribuídas durante esse bimestre. Pois bem, nós temos aí, foi passado, o índice do caderno. Esse índice que eu estou mostrando aqui para vocês ainda está na versão preliminar, neste momento, mas com certeza terá poucas modificações daquele caderno que estará com você para você começar o seu trabalho agora no primeiro bimestre do ano letivo de 2014. Né? E observando o índice do caderno, é possível visualizarmos que algumas aulas, né, elas foram agrupadas de acordo com a temática que ela traz. Né? Por isso, nós utilizamos, inclusive, esse termo de blocos de aula. Bloco de aulas. Então, veja bem, nós temos o primeiro bloco de aula 1, aula 4, inclusive o próprio título da aula, ela já sugere esse diálogo, da temática existente entre elas. Então, a primeira aula é um diagnóstico, a segunda aula é ampliação, a terceira aula também é ampliação e a quarta aula é sistematização. E assim sucessivamente. Então, tem blocos de aulas que possuem 4 aulas, tem blocos de aulas que possuem mais de 4 aulas. No caso, esse bloco aqui, que começa na aula 13 e vai até a aula 19. Então, elas têm uma temática, né? São 7 aulas, né? 7 aulas nesse bloco aqui. Pois bem, ao organizarmos o caderno, né, com esses blocos de aula, esses blocos já também te possibilita o replanejamento de acordo com a sua realidade. Porque quando nós elaboramos um material que contemple toda uma rede estadual de ensino, é difícil contemplarmos a especificidade, o contexto individual de cada regional desse estado. Então, neste momento, nós levamos em conta o quê? O eixo temático e a expectativa de aprendizagem proposta para essas aulas. Mas nada impede, inclusive nós no decorrer da formação nós iremos fazer atividades que vai nos ajudar a perceber isso. Nada impede que, de acordo com a sua realidade, você faça uma redistribuição dessas aulas. Então, vamos agora para a próxima atividade. É a atividade 3. Essa atividade, para esse desenvolvimento dessa atividade, formaremos 5 grupos. Cada grupo analisará 2 blocos de aula. O que um grupo vai verificar nessas aulas? Se as aulas atendem às expectativas que estão propostas nela e quais as adequações metodológicas que seriam necessárias de serem feitas. É claro que essa análise aqui, nós não teremos tempo de fazer uma análise minuciosa. Então, essa atividade é mais para uma leitura geral da aula, para você ter uma noção geral do bloco de aula que seu grupo irá analisar, né? Fazer essa verificação. É claro que o ponto alto dessa atividade é a discussão que você terá com o seu colega. Você poderá verificar, esse bloco de aula aqui, nessa atividade aqui, eu já pude, né,
utilizar tal recurso ou utilizar determinada metodologia que realmente deu certo ou que não deu certo. Então, nesse momento, essa troca, ela é muito favorável, porque você está, né, traçando, né, já alguns pontos para ajudar no seu planejamento. Como cada grupo vai ficar com 2 blocos, no final nós socializaremos para todo mundo ter uma noção do todo, né? E agora? E o currículo referência, a matriz da Ana e o caderno educacional? Será que eles têm alguma coisa em comum? Será que o que há o que nós podemos achar que um fortalece, um busca no outro elementos que ajudaria no processo de ensino-aprendizagem dos nossos estudantes do 3º ano do ensino fundamental? Vamos fazer uma análise coletiva das aulas do caderno educacional. Na atividade anterior, nós já tivemos já um olhar assim, um pouco geral dos blocos de aula. Agora, nós já vamos fazer uma análise específica de um bloco de aula. O bloco 1. Quais as habilidades da matriz da Ana que estariam sendo contempladas nessas aulas? O bloco 1 é o primeiro bloco de 1 a 4. Será que tem alguma habilidade que foi contemplada? Na atividade anterior, nós tivemos a visão geral. O grupo socializou, né, o bloco de aulas. Então, dá para a gente já ter uma noção geral dessas aulas. Pois bem, vocês manusearam aí, olharam as atividades das aulas, e a aula de diagnóstico, ela traz 2 habilidades do 2º ano do 4º bimestre, porque ela é uma aula de diagnóstico. Então, ela está aqui, as expectativas da aula. A aula 2, 3 e 4, ela já busca, né, atender essas expectativas aqui, como nós vimos na atividade anterior, que são expectativas do 1º bimestre do 3º ano. E ao analisarmos as atividades dessas aulas, é possível percebermos que ela contempla essas habilidades aqui da matriz da Ana. A habilidade 4, a habilidade 5, 6, 8 e 14, né? Vamos retomar lá na matriz da Ana essas habilidades? Quais são essas habilidades? Veja bem, a habilidade 4, ela corresponde a comparar ou ordenar números naturais. Quais atividades que vocês acham que dariam nesse bloco de aula conta dessa habilidade? A habilidade 5 já seria compor e decompor números. Quais as atividades que nós podemos direcionar para essa habilidade? A habilidade 6, resolver problemas que demandam as ações de juntar, separar, acrescentar e retirar quantidades. Quais as atividades que nós poderíamos relacionar a essa habilidade, olhando aí nessas 4 aulas? E a habilidade 8, cálculo de adições e subtrações. Nessas aulas tem esses cálculos de adições e subtrações? A habilidade 14 é identificar e relacionar cédulas e moedas. Tem alguma atividade nesse bloco de aula que trabalha com algumas cédulas ou moedas? Às vezes não tem de moedas, porque da aula de 1 a 4 não tem moeda, mas tem cédulas, não é mesmo? A habilidade 17. E veja bem, às vezes a habilidade é identificar e relacionar. Lá na atividade, ele está fazendo uma atividade de contagem, mas para ele fazer essa contagem, ele precisa relacionar qual cédula, o valor da cédula, não é mesmo? A habilidade 17. Identificar informações apresentadas em tabelas. Às vezes tem atividades que ela vem apresentando informações em forma de quadros ou tabelas. É uma leitura, é uma informação para o aluno desenvolver a atividade, né? Pois bem,
Agora nós vamos para a atividade 4. A atividade 4 é uma continuação da atividade anterior que nós fizemos coletivamente anteriormente. Cada grupo, então, irá analisar 2 blocos de aula, como nós já fizemos na atividade... Foi na atividade 3, nós, 2 blocos de aula. Nós já olhamos as aulas de um modo geral. Agora, na atividade 4, nós continuaremos também analisando 2 blocos. Só que nós vamos procurar identificar, encontrar as habilidades da matriz da Ana que relacionam com as atividades dessas aulas. Tá? Em seguida, iremos socializar também, porque cada grupo vai ficar com blocos diferentes. Então, no final, nós teremos uma sistematização geral do caderno. Então, aqui eu trouxe já, nós retiramos o bloco 1, que o bloco 1 nós já fizemos oralmente, né? Todos juntos, coletivamente, nós já fizemos ele, já comentamos as atividades. Então, cada grupo vai ficar com 2 blocos, então nós iremos formar 5 grupos. O grupo 1 fica com bloco 2 e 3, grupo 2, 4 e 5, e assim sucessivamente. Pois bem, após a socialização, nós já vimos quais as habilidades que foram contempladas. E será que foram todas contempladas da matriz da Ana? Quais que vocês acham que ficaram? Teve alguma que vocês não conseguiram identificar? E a habilidade 2 e 9? Elas foram contempladas? Algum grupo encontrou uma atividade que relacionasse diretamente com essas habilidades? A habilidade 2 é associar a denominação do número à sua respectiva representação simbólica. A habilidade 9 é resolver problemas que envolvam as ideias de multiplicação. Olha só, a habilidade 9, é claro que nós já vamos de cara perceber que ela não vai ser contemplada neste momento. Por quê? A operação multiplicação, os alunos do 3º ano, eles irão começar no 2º bimestre. Se nós estamos trabalhando só com o 1º bimestre, essa habilidade, nesse momento, ela não será contemplada nesse caderno. Mas e a habilidade 2? Lembra que nós fizemos anteriormente uma atividade, o levantamento das expectativas de aprendizagem que dão conta dessa habilidade? E que a maioria das expectativas estavam lá no 1º ano? Lembra? Então, veja bem. Ao percebermos, ao fazermos lá na atividade 2, que foi fazer o levantamento das expectativas que dão conta das habilidades, nós percebemos, né, inclusive foi um exemplo que nós trouxemos, que a habilidade 2, ela associar a denominação do número, a representação simbólica, é uma habilidade mais trabalhada no 1º ano. É lá que o aluno vai formalizar esse conceito, fazer a construção do número, estabelecer correspondência, fazer o registro dessas quantidades, seja de modo pessoal, usando o recurso próprio ou não, né? Representando, contando, lendo. Então, é uma habilidade que ela é mais trabalhada com as expectativas de aprendizagem do 1º ano. E agora? Mas eu estou no 2º ano, Regina, eu estou no 3º ano. Agora, vamos ver. Lembra dessa atividade? Por que então, se ela foi mais trabalhada no 1º ano, como é que ela vai ser avaliada no 3º ano? Como eu já falei anteriormente, a matriz da Ana é uma matriz que foi elaborada para mapear as habilidades cognitivas de uma etapa, né, que nós chamamos a etapa de alfabetização do ensino fundamental. Então, veja bem, se ela não significa que ela, por ela não ter sido trabalhada diretamente no 3º ano, eu não posso falar que ela não pode ser avaliada. Porque, veja bem, essa atividade aqui da aula 5 é uma atividade de diagnóstico. Essa aula 5 aqui, ela está no bloco 2 das aulas, né? Então,
É uma atividade em que o aluno vai ter que identificar o principal objetivo da aula é contar em escala ascendente ou descendente de 3 em 3. Bom, a primeira atividade, ele propõe uma escala ascendente de 3 em 3. Por quê? Porque o aluno vai ter que olhar a quantidade de rodas dos triciclos e representar ele com o quê? Com número. Então, veja bem, a habilidade é associar a denominação do número a uma representação simbólica, não é isso? Nesse momento aqui, quando ele está buscando um símbolo que representa a quantidade de rodas do triciclo, ele está fazendo essa associação. Agora, uma coisa muito importante que nós precisamos tomar cuidado, colega. Há estudantes que, neste momento aqui, por não ter formalizado esse conceito nas séries anteriores, ele, nesse momento, vai contar roda por roda, rodinha por rodinha. Agora, tem estudante que ele vai estar um pouco mais avançado, porque construiu aquela habilidade lá no primeiro ano, formalizou ela um pouco mais no segundo ano, então ele vai já de 3 em 3. E aquele que já tem um processo um pouco mais acelerado, ele já vai saber, já até estar com o princípio já da multiplicação um pouco, né, um pouco adiantado, como soma de parcelas iguais. Então, nesse momento aqui, essa atividade, inclusive, ela retoma, é uma possibilidade do professor retomar se essa habilidade lá da Ana foi realmente construída lá no primeiro ano. Porque se eu perceber que o meu aluno está aqui, quando chegar aqui vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ele não está na escala, ele não possui essa habilidade já de 3 em 3, que é uma habilidade diretamente ligada ao segundo ano. Então, eu estou recuperando, além de estar recuperando uma habilidade do primeiro ano, eu também estou fazendo a retomada do segundo ano, que é lá do último bimestre do segundo ano. Então, veja bem, olhando assim, né, uma certa rapidez ou superficialmente, parece que nessas aulas não tem nenhuma assim, atividades que contemple diretamente a habilidade 2. Mas aí nós temos que analisar a atividade e ver as possibilidades que há no seu desenvolvimento para que possamos, né, criar situações durante o processo que nos favoreça essa retomada. Pois bem, colegas, nós agora iremos para a vivência de 2 blocos de aula do caderno educacional. Nós trouxemos aqui o bloco de aulas de 1 a 4 e o bloco de aulas de 9 a 12. Essa vivência, nós iremos trazer os materiais e iremos tentar desenvolver com vocês aqui neste momento as aulas, ver quais as possibilidades, quais os caminhos, quais os recursos, a forma de utilizar esses recursos adequadamente. O primeiro bloco é a aula 1, que é o diagnóstico. Vocês podem perceber que a expectativa dela corresponde a expectativas do segundo ano do 4º bimestre. Então, é a aula 1, a aula 2, a aula 3 e a aula 4. Então, agora nós vamos vivenciar mesmo, né, as atividades propostas nessas 4 aulas. Pois bem, dando continuidade às vivências, nós agora vamos ao segundo bloco de aulas, as aulas de 9 a 12. A aula de número 9, aula 9, ela é um diagnóstico que traz uma expectativas do segundo ano do 4º bimestre, que é utilizar o conceito da divisão em situações problema, evidenciando a ideia de metade. E as demais aulas de ampliação e sistematização, nós iremos desenvolver as atividades, sempre buscando, né, discutir aqui, todos juntos, a melhor forma, os melhores recursos, as metodologias,
a substituição, inclusive, de material. Não, professora, não tem esse material, o que nós podemos utilizar? Pois bem, nós iremos agora fazer a atividade 5. É a última atividade do nosso encontro de hoje. Para isso, após a vivência, que nós já tivemos contato, assim, mesmo que um pouco rápido devido ao tempo, mas nós já tivemos contato com as atividades das aulas vivenciadas, né? Então, cada grupo vai analisar essas atividades desses 2 blocos anteriores, o bloco das aulas de 1 a 9 e o bloco de aulas de 9 a 12, né? E ter o foco nas seguintes questões, nas seguintes questões. Essas atividades desses 2 blocos relacionam o conhecimento matemático com o conhecimento pictórico? Tem alguma atividade nessas aulas que contemplam a oralidade, a leitura e a produção de texto? Então, cada grupo vai analisar todas as atividades dos 2 blocos vivenciados anteriormente. Mas essa análise, ela vai buscar responder esses 2 questionamentos. Se há atividades que relacionam o conhecimento matemático com o pictórico e se há atividades que contemplam a oralidade, a leitura e produção de texto. Em seguida, nós iremos socializar as pontuações de todos os 4 grupos. Pois bem, após analisarmos essas atividades propostas nessas aulas, com foco no conhecimento matemático, no conhecimento pictórico, a oralidade, a leitura e produção de texto verbal e não verbal, é importante finalizarmos, após a socialização dos grupos, com algumas reflexões. A oralidade, professor, em matemática, ele possui 2 direções. A primeira é que o processo de escrita e representações, a elaboração dos símbolos matemáticos, o esclarecimento em relação às regras que tornam certas formas de escrita legítimas e outras inadequadas. Então, essa é uma direção que a oralidade na matemática ela, toma essa perspectiva com relação ao seu uso no desenvolvimento do conhecimento matemático. A segunda direção que a oralidade assume é que ela desenvolve habilidade de raciocínio que, para as crianças que estão iniciando, né, a linguagem oral vai ajudar muito a incorporar essas representações e tornar para elas legítimas e adequadas. O relacionar o pensamento matemático com o pensamento pictórico. Veja bem, nós trouxemos aqui algumas situações em que os alunos utilizam o desenho para mostrar o conhecimento matemático que ele tem de determinadas situações. Aqui neste caso, Roberto distribuiu 9 lápis em 3 estojos. Então, ele representou isso daqui. Cada estojo, provavelmente, é de um colega. Quantos lápis ficaram em cada estojo? Então, veja bem, ele mais ou menos 3 em cada estojo, porque ele formalizou isso aqui. Neste aqui, a Ana Cláudia, ela demonstra a garrafa, né? Que a garrafa de boliche derrubada vale 2 pontos, né? Então, aqui a maneira dela, ela mostrou que ela fez 4 pontos. Então, veja bem, quantas garrafas ela derrubou? Se cada garrafa vale 2 pontos, né? Então, isso aqui o aluno está expressando por meio de desenhos algum conhecimento que ele formalizou naquele momento com relação à matemática. Então, professor, o desenho pode ser proposto após a realização de atividade, para eles registrarem o que fizeram, refletir sobre suas ações, mostrar-se, observar e aprender a assimilar os aspectos mais relevantes que foram estabelecidos com o objetivo da tarefa. Então, se você der uma dessas tarefas do caderno educacional, você perceber que ainda não está evidenciado se o aluno formalizou aquilo, peça a ele para utilizar a oralidade ou o desenho, para ele formalizar isso, porque ali vai trazer elementos para você perceber se ainda há alguma lacuna na aprendizagem dele.
Porque os desenhos, eles dialogam muito com os símbolos matemáticos. Podemos até dizer que eles criam, né, esquemas matemáticos para a criança desenvolver e dar significado para a ideia que ela está desenvolvendo naquela atividade. Por exemplo, aqui é um desenho que provavelmente o professor trabalhou ângulo, né? Metade do giro, um giro completo, então 360 graus, um quarto do giro. Então a Ana Carol, ela registrou o que ela entendeu no caso, nesse conteúdo que o professor trabalhou aqui. Então, os desenhos, esquemas e símbolos matemáticos, eles complementam entre si. E apoiando o pensamento, é possível por meio deles apoiar o pensamento, formalizar o pensamento da criança, dando mais significado às ideias envolvidas naquele processo. E o que esses registros podem contribuir para o conhecimento matemático? Ora, esses registros, professor, servem como pistas, como eu já falei, para ver o que o aluno percebeu, né? Por meio do que ele fez, é possível você perceber o que foi formalizado. É possível também você perceber como ele expressa as suas reflexões pessoais em relação a determinado assunto ou conteúdo. Que interferências poderão ser feitas em outras situações para ampliar o conhecimento matemático envolvido em cada atividade dada? Por exemplo, aquela atividade do triciclo. Naquele momento ali, se você viu que o aluno ainda não consegue trabalhar a escala ascendente de 3 em 3, é necessário voltar na escala de 1 a 1, que é também uma escala 1. Depois ele passa para a escala 2, depois para 3, ele vai formalizando devagarzinho, né, o conhecimento matemático naquele momento. E aí você vai fazendo uma retomada do processo por meio dos registros. Evidenciamos então, até aqui, a oralidade e os desenhos. E a produção de textos? Contribui com a construção do conhecimento matemático? O que vocês acham? Vocês acham que a produção de texto, ela ajuda em algum momento? Nós trouxemos alguns pontos em que a oralidade e os desenhos, elas contribuem bastante, principalmente para o professor, né, acompanhar, ou fazer um diagnóstico, ou ampliando os conhecimentos dos alunos. Né? Inclusive, a oralidade e os desenhos podem ser instrumentos de avaliação para o professor perceber o que a criança conseguiu abstrair naquele momento. E a produção de textos? Bom, enquanto a oralidade e o desenho restringe aquelas pessoas que estavam presentes no momento da atividade ou que tiveram acesso ao autor deste desenho, para elucidar algumas incompreensões de interpretação, o texto escrito amplia o número de leitores para a produção feita. Então, a oralidade, o desenho, às vezes, lembra aquele desenho da Ana Cláudia? Nós não entendemos muito bem, que ela falou que a garrafa de boliche, ela derrubou, né? A boliche, cada garrafa derrubada valia 2 pontos. Mas nós, naquele momento, olhando o desenho, parece que não ficou claro quantas garrafas a Carol, porque ela colocou o número 4, então ela derrubou 2 garrafas. Mas se nós estivéssemos próximo da Ana Cláudia, com certeza ela ia explicar tudinho para nós, o que aquele desenho estava indicando, tudo. Mas, né? Então, é uma possibilidade. Agora, além dessa possibilidade que o desenho, a oralidade traz, que é necessário, o autor estar presente, outra possibilidade de habilidade que nós precisamos avançar é o texto escrito. Por quê? O desenho é um texto não verbal, né? A oralidade também é um texto não escrito, né? E, continuando, nós percebemos que é possível trabalhar textos na matemática. Por que não? Ora,
A produção de texto nas aulas de matemática cumpre um papel importante para a aprendizagem do aluno e favorece a avaliação dessa aprendizagem no processo. Organizar o trabalho em matemática de modo a garantir a aproximação dessa área do conhecimento e da língua materna, além de ser uma proposta interdisciplinar, favorece a valorização de diferentes capacidades que compõem a realidade complexa de qualquer sala de aula. Veja bem, a leitura e a produção de texto, nós já vimos no começo das nossas reflexões, que não é compromisso só de língua portuguesa. Ela é um compromisso de todas as áreas, de toda a comunidade escolar, né? E por que ler para aprender matemática? Ora, a matemática ela é cheia de sinais, letras e palavras que se organizam segundo certas regras para expressar ideias. Então, a matemática ela tem uma linguagem própria. É claro que a leitura matemática, a habilidade da leitura de matemática é de obrigação nossa, enquanto professores, tendo essa visão matemática. Mas eu também estou trabalhando com meu aluno a leitura em ciências, a leitura em história, a leitura em língua portuguesa. Mas são leituras diferentes? Nós temos que pensar nisso. Eu estou, com o meu aluno nesses diversos momentos. E aí? Então eu vou ter que fazer uma leitura só para matemática, uma leitura só para língua portuguesa, uma leitura só para ciências, né? É claro que cada disciplina tem seus termos e os seus sinais específicos. A matemática também não foge a isso. Existe uma organização de escrita, nem sempre aquela similar à que encontramos nos textos da língua materna. O que exige de nós um processo particular de leitura. Mas nada impede, quando eu estou lendo a receita de bolo lá com o meu aluno, que fala meio copo de leite. Esse meio é a metade. Eu estou ali neste momento também com a leitura matemática. Então é nesse olhar do todo, do conjunto, que nós, professores, podemos trazer essa habilidade de leitura e produção. Aí eu estou envolvendo todas as áreas. Mas como trabalhar a leitura nas aulas de matemática? Por exemplo, nessas aulas que nós trabalhamos no caderno, como que nós vamos trabalhar essa leitura matemática? Bom, tem atividades que não traz isso evidenciado, mas nada impede que ali, quando eu for fazer o meu planejamento, eu trazer algum momento propício para isso. E aqui nós trouxemos algumas pistas, alguns cuidados, alguns elementos para que ocorra motivação para trabalhar a leitura nas aulas de matemática. Os objetivos da leitura devem estar em claro para todos. Ora, se eu vou ler uma receita para me trabalhar o gênero receita, às vezes eu não vai ter evidenciado ali a leitura, a linguagem matemática. Mas se eu estou trabalhando mesmo a receita e estou procurando evidenciar o conteúdo matemático, a leitura da receita já vai ser diferente. Então, o objetivo da leitura, para mim, professor, tem que estar claro. A leitura deve oferecer alguns desafios. O ato de ler deve constituir-se uma tarefa possível para os alunos. Eu não posso trazer um probleminha matemático com uns termos ou uns símbolos que eles não estão habituados, não estão familiarizados. O trabalho deve ser planejado de modo que as leituras escolhidas tenham os alunos como referência. Então, eu vou buscar leituras que estejam no nível do meu aluno naquele momento. Se eu estou com um aluno do primeiro ano, lembra lá a expectativa de aprendizagem do primeiro ano? Vou trazer imagens. Se eu estou com meu aluno no segundo ano, eu vou trazer imagens e vou pedir explorar a oralidade, vou explorar o desenho, o que possibilita avançar, porque a mesma imagem ele vai me trazer outras possibilidades, vai depender do meu planejamento naquele momento, ou seja, lá do começo, do meu objetivo. Os alunos devem ter a ajuda de que necessitarem e a possibilidade de perceberem seus avanços. Veja bem, quando ele ler a primeira vez a receita, ele vai ficar preso
às vezes, na mensagem da receita, o que ele precisa fazer para fazer, por exemplo, a receita do brigadeiro. Ele vai ter que entender ali as medidas para que consiga fazer o brigadeiro. Quando você vai trabalhando, né, esse gênero, avançando, alternando os objetivos e explorando essa linguagem, ele já vai vendo outros elementos ali. Uma lata, meia lata, 2 colheres, 3 colheres. Então, o objetivo da leitura naquele momento vai fazendo com que, nossa, mas eu sempre trabalho às vezes com meio copo de leite, 1 copo e meio de refrigerante, e nunca pensei nessa medida, que é um conteúdo matemático, nunca pensei nessa quantidade, que é um conteúdo matemático, né? Então, essa possibilidade, essa percepção, nós, professores, que temos que trazer para o nosso aluno nessa etapa de escolaridade que ele está vivenciando. Alguns procedimentos para explorar o letramento matemático. Então, nós trouxemos aqui algumas dicas, algumas ideias, mas que há outras, mas algumas ideias que podem ajudar no nosso fazer pedagógico. Por exemplo, escrever a cópia do problema ou de uma situação problema no quadro ou projetá-la na tela e fazer com os alunos uma leitura cuidadosa. Primeiro do problema do todo, depois vagarosamente. Ora, isso aqui é para alguns textos, algumas situações em que irá aparecer símbolos ou expressões matemáticas que os alunos ainda não têm familiaridade. Então, nesse momento, você vai explorar com eles, descobrir, buscar inclusive outras formas que eles utilizam no dia a dia, mas que remete à mesma coisa do que está sendo dito no problema. Por exemplo, dividir. Lembra aquela situação do menino que ele dividiu lápis de cor nos estojos? Aquele desenho que nós vimos o Roberto, ele distribuiu 9 lápis em 3 estojos. A palavra distribuir é uma palavra comum para os alunos do dia a dia? Eles usam, eu vou distribuir, né? Então, eu vou dividir, né? Eu vou repartir com meus colegas, com os 3 colegas, a quantidade determinada de lápis. Então, fazer essa relação dessas expressões para os alunos, vagarosamente. Outro procedimento é propor o problema escrito e fazer questionamentos orais para explorarmos a oralidade do aluno. Quem pode me contar o problema novamente? Que aí ele vai substituir aqueles termos que ele fala de outra forma. Há uma palavra nova ou desconhecida neste momento? Você vai falar, não sei o que é distribuir, professora, outro termo, né? Do que trata o problema? Qual é a pergunta? Essa situação problema, você vive ela no seu dia a dia de outra forma? Como que você vivencia? O que você gostaria de colocar? Né? Principalmente situações de compra e venda. Eles vivenciam isso, né, no dia a dia deles. Outra possibilidade é fazer a leitura compartilhada, que pode ser organizada em torno de 4 modalidades básicas. Quais são essas modalidades? Formular previsões sobre o que será lido. Você pode fazer perguntas, né? Perguntas fazendo o que eles acham, né, que poderá ser lido naquele momento. Formular perguntas sobre o que se leu. Então, você dá uma situação, problema, e você formula perguntas direcionadas para o que foi lido. Esclarecer dúvidas de leitura e recapitular. Então, naquele momento, se você formulou a pergunta de uma outra forma, mudou a ideia de lugar, você pode, né, recapitular. Ou resumir o texto em suas ideias centrais, né, de uma forma oral. Você, às vezes é uma situação, problema maior, ou que tem uma contextualização, que tem uma historinha, você tira a ideia central. Então, esses são procedimentos que podem nos auxiliar a trazer a leitura e a produção de texto nas aulas de matemática,
mas sem desconsiderar a oralidade e o conhecimento pictórico, que para nós que estamos com essas crianças nessa fase do 1º ao 3º ano, contribui muito para a formalização dos conceitos matemáticos. Então, colegas, obrigada.